Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Aí, às vezes, a gente lê esse versículo, eu fiquei perguntando, falei, porque a gente tem que ler o texto para você saber por que o Pedro estava falando isso. E no capítulo 3 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que a Bíblia vai dizer que o Pedro e o João estavam subindo para o templo. A hora nona. O Pedro e o João estavam subindo para o templo para orar. E tinha um coxo na porta do templo, que ele era colocado ali para pedir esmola. E ali só entrava quem tinha, né, irmãos? Porque segundo eles dizem que aquele templo ali era muito bonito. Era de ouro, tinha muita... Então eles sabiam onde estava pedindo esmola. Só que o Pedro e o João estavam igual eu e igual você. Não tem esmola, mas nós temos Jesus. Eu não tenho esmola, mas eu tenho Jesus. E aí ele disse para o Pedro assim... Ele pediu uma esmola para ele, e o Pedro falou assim, olha bem para nós. Nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levante e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou e andou. E eu fico imaginando, porque o templo estava cheio já. Eu estava lendo esse texto, o templo já estava cheio. E quando o coxo entrou dentro do templo, todo mundo viu o coxo, irmão. Todo mundo viu que era ele, todo mundo conhecia ele, mas já estava acostumado a pedir esmola na porta do templo ali. E todo mundo olhou ele e ficaram espantados com aquilo. E aí eles ficaram ali pasmados com aquilo. E aí eles começaram a correr. O coxo correu, se agarrou com o Pedro e com o João. O povo em cima ali, e o Pedro falou uma coisa muito interessante, irmãos, dentro desse versículo. O Pedro disse uma coisa que esse versículo aqui, ele falou assim, olha, varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ele fez uma pergunta. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ou seja, Pedro estava dizendo assim, olha, nós não temos nada. Não foi nem nós que fez isso. Quem fez isso foi o Jesus que está aqui nessa noite, irmãos. Quem curou aquele coxo foi o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E aí eles ficaram ali, o Pedro começou a falar assim, o Pedro começou a expor para ele, falou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ou seja, o Pilatos mandou soltar, mas vocês mataram ele. O Pedro estava dizendo assim, vocês mataram ele. E a ordem era para soltar. Aí o Pedro continuou falando, mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. O Pedro disse, vocês matou o príncipe da vida. Mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. E nós somos testemunha, porque nós andamos com ele, nós estivemos com ele, nós presenciamos muitos milagres que ele fez. O Pedro sabia de quem que ele estava falando. O Pedro tinha convicção de quem que ele estava falando. É uma coisa que tem que haver na vida minha e na sua vida, convicção do Deus que nós servimos, do Deus que nós pregamos. Aí o Pedro fala aquilo para eles e o Pedro fala assim,
E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Irmãos, quem dá saúde é Deus. Quem cura é Deus. Se Deus não manifestar o dom de curar na vida da pessoa, você não faz nada, eu não faço nada. Porque isso aí é um dom que Deus, na hora, Deus usa a pessoa para curar. É mesmo, eu disse isso aqui numa tarde da bênção. A gente teve uma campanha sobre os dons do Espírito Santo. E o Paulo vai dizer isso no capítulo 12, no versículo 7, que é uma manifestação do Espírito de Deus na vida da pessoa. É por isso que às vezes acontece um milagre. E às vezes a pessoa... É bom uma coisa, é bom quando acontecem essas coisas, é bom a gente nem citar quem orou, quem fez as coisas. Por quê? Porque a pessoa acha que é a pessoa que faz. Aí faz aquela carreata, aquela fila para a pessoa orar, para orar, para ser curado. E aquilo então não é assim, irmãos. É um dom de Deus. É uma manifestação do Espírito para aquele momento, para aquela hora. Eu disse aqui na tarde da bênção que é assim, ó. Um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele está lá, ele vai fazer a cirurgia. Mas lá do lado dele tem uma mesinha cheia de tesoura, um bisturi, um monte de coisa, né? Os instrumentos cirúrgicos, isso. E o que acontece? E tem uma pessoa do lado. E quando ele pede uma peça daquela, a pessoa que está do lado já sabe qual que é. A mesma coisa assim é Deus. Então ele sabe no momento certo, na hora certa, qual é o dom que ele vai usar ali para manifestar na vida da pessoa. Então ele sabe o momento. Aí o Pedro falou com eles, porque eles acharam que era o Pedro. Irmãos, se for depender de nós não fazemos nada. O Pedro fala, pai, porque nós não somos santos, nós estamos buscando aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então o Pedro falou assim, rapaz, sabe o que o Pedro estava dizendo? Em outras palavras, o Pedro estava dizendo assim, ó, eu sou igual a você, rapaz, eu também peco. Eu sou de carne e osso igual vocês. A única diferença que está em mim é o Espírito de Deus que está na minha vida. Então ele usa a pessoa. E Deus queria mostrar para o povo que ele ia... Para o povo acreditar, irmão, que ele tinha vindo para salvar e libertar o povo. E outra coisa, irmão, se não houver sinais, o povo não vai crer. Foi Jesus que disse isso, irmão. O povo, se não tiver sinais, eles não crê. Eu disse aqui na tarde da bênção, eu disse para os irmãos, irmão, se eu tivesse esse dom de curar, se fosse eu limpava o Nardini, desempregava todo mundo. Eu ia lá no Nardini, curava todo mundo. Limpava, os enfermeiros iam ficar desempregados, os médicos iam ficar desempregados, as pessoas, tudo que faz cirurgia, o cirurgião ia ficar desempregado, tudo ia ficar desempregado. Porque eu passei lá e fui orando, Deus foi curando, todo mundo foi saindo e foi embora. Ficou vazio o hospital. Mas não é nós que faz, irmão. É o Espírito Santo de Deus que manifesta no momento certo e na hora certa. O dom na vida da pessoa. E você pensa que Deus não pode usar você, não? Deus pode usar você. Só usa o pastor. Não, Deus usa você também. Deus usa você, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está na minha vida está na sua. Então ele usa você para curar. Eu sei que uma vez, essa aqui não é de cura, não. A gente foi num lar, e a irmã chamou a gente para ir num lar. E aí eu falei com a minha esposa falou, vamos? Eu falei, vamos.
a gente foi no lar, irmão. E estava acontecendo assim, o esposo da pessoa, da moça, estava preso. E a gente foi no lar. E esse aqui não é para mim, não era nem para mim estar contando, era para a pessoa que levou nós lá contar isso aqui, viu, irmãos? E ela disse assim, aí eu cheguei no lar dela, eu entrei, e eu fui lá, na mesma hora Deus me deu uma mensagem lá na casa da mulher. Deus me deu uma mensagem dentro da casa da mulher. Estava eu, minha esposa, essa mulher que levou nós lá, essa irmã, e mais uma criança. E ela disse assim, olha, aí a gente perguntou qual era o problema, porque não adianta você entrar no lar, irmão, e sair orando sem saber o problema. Você tem que saber qual é o motivo. Sabe por que eu digo isso? Às vezes você fala assim, mas ele tem que saber. Tem. Quando o Cornélio mandou chamar o Pedro, quando o Pedro chegou na casa do Cornélio, o que o Pedro perguntou para ele? Qual é o motivo? Por que você me chamou, mandou buscar eu? Aí ele explicou para o Pedro tudinho. E nós chegamos nesse lá, aí eu lá, quieto. Aí Deus me deu uma palavra, aí eu falei com a minha esposa falou assim, você traz a palavra? Trago. Só que eu fui, porque não é a gente que faz, irmão, é Deus. E a oração tem que ser conforme a vontade de Deus, não é a minha vontade nem a sua vontade, não. O que prevalece é a vontade de Deus. E eu disse para a moça assim, eu disse para ela assim, moça, ela disse assim, ó, o meu esposo está assim, preso assim, e eles estão acusando ele de ter feito isso e isso. E ele não foi ele. Ele disse que não foi ele. Eu falei, então nós vamos orar sim. Nós vamos orar, porque eu falei para ela, eu vou orar conforme Deus pôs no meu coração. Eu vou orar. Falei para Deus, se não foi ele que fez isso, o Senhor vai mostrar e vai soltar ele. Agora, se foi ele, ele vai pagar pelo que ele fez. Eu disse assim para ela, simples, simples. Se fosse outra pessoa, não queria. Porque a pessoa não quer, só quer que se ora que tira. Não, é Deus. Se ele fez, ele tem que pagar, não é isso? A justiça de Deus não fala, irmão. E aí nós oramos lá na casa da mulher. Aí nós oramos acho que foi numa sexta-feira que nós foi lá, não sei. E quando foi na outra semana, o esposo dela estava solto. Descobriram que ele não tinha feito nada. Então a gente tem que aprender, irmão, orar. Orar. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Né? É como foi cantado do Jó aqui. A vontade de Deus tinha que se prevalecer na vida do Jó, para Deus mostrar para o Satanás que Deus era na vida do Jó. Então aí nós oremos, o rapaz está solto, graças a Deus ele está solto, porque não adianta a gente orar. Orar e eu chego lá e falar, querer que só bença, que eu vou falar o que Deus pôs no meu coração. Se a pessoa aceitar, amém. Se não aceitar, não posso fazer nada. E eu vou falar segundo o que Deus pôs no meu coração. E Deus tem honrado isso. Porque é Deus que faz, não somos nós. E nós olhando para esse texto aqui, irmãos, o Pedro começou a falar com os irmãos que eles tinham feito aquilo, tinham matado Jesus e tudo. Só que e ele diz assim, e agora, irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, isso tinha que acontecer. Jesus tinha que padecer. Porque se ele não padecesse, irmão, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem é o que está perdido? É eu e você. Eu e você que estava perdido. Então, a Bíblia diz, aí ele diz assim, ó, aí Pedro diz assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O Pedro falou para eles, arrepende. Irmãos, o segredo está aí. Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso de Jesus. Irmão, todos nós precisamos de Jesus. Não tem quem não precisa de Jesus.
Se ele tirar seu fôlego, você cai duro. Você respira porque ele te dá. Você come porque ele te dá. Você está aqui com saúde porque ele te dá. Você foi curado porque ele curou. Não é de nós. E o Pedro falou para eles se arrependerem. E aí a gente entrando, quando o Pedro estava falando isso, irmão, o Pedro estava ali falando com eles, o Pedro disse assim, vós sois os filhos dos profetas, do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasseis, e vós desviasse a cada um das suas vossas maldades. Então, Pedro estava dizendo isso para os irmãos. E quando Pedro estava dizendo isso, no capítulo 4, onde nós lemos, a Bíblia diz que, estando ele falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e os capitães do templo e os saduceus, doentes, eles estavam com inveja. Eles vieram e pegaram o Pedro e o João. Pegaram os dois e levaram. Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Então eles tinham inveja, porque o Pedro estava pregando a ressurreição. Que Jesus ressuscitou. E que eles iam, e nós vamos ressuscitar também. Como Pedro vai ressuscitar. Então o Pedro estava falando isso, só que então eles pegaram, lançaram mão deles, né? E o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito, porém, só que o problema, irmão, o problema é que o Pedro já tinha pregado, e naquela pregação ali, que o Pedro estava ali, só ali no templo, já tinha quase 5.000 almas convertidas, porque viu o coxo. Então, eles pegaram aqui, ele está dizendo aqui, ó, muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou a números desses homens a quase 5.000. E aí diz assim, aconteceu que no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, né? E ele diz assim, ó, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Aí eles foram, buscaram o Pedro e o João, colocaram no meio deles, está escrito na Bíblia, viu, irmão? Está escrito na Bíblia. Colocaram no meio deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E o Pedro, aí vai dizer aqui, ó, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo e vós anciões, fala, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Uma coisa que nós vemos aqui, irmãos, para você ter autoridade, você tem que estar cheio. Cheio. E Deus tem prazer em encher, viu? Deus quer encher, irmãos. Mas eu tenho que querer ser cheio. Eu tenho que pedir para Deus para me encher. É só buscar Deus, irmão. É só se arrepender, santificar e buscar, que Deus enche. O prazer de Deus é esse. O prazer de Jesus é ver o nome dele ser glorificado, irmãos, e através dos milagres também. E ele diz assim, ó, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aí Pedro fala, e nenhum outro. O Pedro falou para eles assim, ó, o Pedro estava cheio do Espírito Santo, falou assim, ó, e vou dizer mais uma coisa para vocês. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, aqui, nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus.
É Jesus que salva, irmãos. O Pedro estava dizendo para ele, não adianta vocês buscar em lugar nenhum. Quem vai salvar você é Jesus. Só que para haver uma salvação, a gente tem que abrir o coração para Deus entrar na vida da gente. Deus não entra na vida de ninguém forçado. Tem que haver, a pessoa tem que abrir, ou seja, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de falar, não, eu quero que Deus entre na minha vida, eu quero que Deus mude a minha vida. E Deus muda, viu, irmãos? Eu sou testemunha disso, viu? Deus muda a vida de qualquer um que quiser. Aí ele diz assim, ó, então eles vendo a ousadia. Aí é onde o versículo que eles leram, os hinos que cantaram aqui, irmãos. A irmã Alexa diz, quem pode deter o nosso Deus, irmão? Quem pode deter o nosso Deus? E ele diz assim, ó, então eles vendo a ousadia de Pedro e de João, informado de que eram homens sem letras e indouto. Douto é uma pessoa simples, irmão. Pedro era simples. Era interessado no evangelho, ele era simples. Então é isso que a pessoa indouta é uma pessoa simples, interessada no evangelho. O Pedro era isso. O Pedro não era nenhum teólogo, não. Nenhum fariseu, nenhum saduceu. Pedro não. O Pedro era uma pessoa simples, andou com Jesus, viu o que Jesus falou, viu o que Jesus ensinou e começou a aplicar. E ele disse assim, ó, e vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a este homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não falam mais neste nome a homem algum. Ou seja, você está vendo? Nós vamos ameaçar eles, pôr medo neles, para eles não falar mais nesse nome. Mas o Pedro, irmão, o Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele diz assim, ó, mas para que... Aí o versículo de número 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir mais antes a voz do que a Deus? Você acha que nós vamos ouvir vocês do que ouvir a Deus? Uma coisa, irmãos, a gente tem que entender. A gente tem que ouvir mais a Deus. Dar ouvido mais a Deus, porque aqueles queriam parar, e o Pedro não parou. E às vezes as pessoas tentam parar as pessoas. Mas nós temos que ouvir a Deus. E eles disseram assim, ó. Aí Pedro disse para ele, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, irmãos. Irmãos, nós não podemos deixar de falar do que Deus fez na vida da gente. Nós não podemos deixar de falar do que Deus curou, do que Deus fez. O Pedro falou assim, não, senhor. O Pedro não estava nem aí, irmãos. O Pedro podia morrer. Os irmãos sabem que ele estava, lá no capítulo 12, ele foi preso. Ele foi preso, amarrado, em cadeias, irmão, algemaram ele com corrente, tudo. E a Bíblia diz que o Pedro dormia um sono, irmão. Se o anjo não acorda ele, pode estar dormindo até hoje. A Bíblia diz que o anjo bateu nas ilhargas do Pedro, ou seja, aqui do lado, aqui para acordar o Pedro. O Pedro estava em paz, irmão. O Pedro estava assim, eu vou ver meu Senhor. Agora eu vou ver meu Senhor. Mas ele não sabia. Ou sabia, com certeza ele sabia. A igreja estava orando na casa da irmã Maria, da mãe do João Marcos.
A igreja estava orando por ele. E o Senhor ouviu a oração da igreja, irmãos. O Senhor continua ouvindo a oração, irmãos. O Senhor não deixou de ouvir a oração, não. Os ouvidos de Deus já estão abertos, não está tapado, não. E a Bíblia diz que elas oravam. Deus enviou um anjo lá na cadeia, libertou o Pedro. O Pedro saiu, achava que era uma visão que ele estava tendo. Pedro saiu, foi lá na porta das irmãs que estavam orando, batendo lá. E as irmãs não queriam abrir de jeito nenhum. Aí a menina foi lá, bateu de novo. E ela viu que era o Pedro. E ela correu lá para contar, eles acharam que a menina estava delirando, irmãos. Mas ela não estava, ela sabia que era o Pedro que estava na porta. Deus ainda continua trabalhando, irmãos. Deus continua libertando. O que nós temos que fazer é dar crédito. Abraçar com a palavra de Deus. Guardar ela no nosso coração. Irmão, quantas pessoas passam perto de nós, sorrindo, mas dentro está chorando. Por dentro está chorando. E quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a perceber, a pessoa começa a se abrir, ou se o Espírito Santo te fala. Então nós precisamos de ter essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus na vida da gente. E o Pedro falou para esses homens, irmão. Mas a eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porquanto todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. O homem tinha mais de 40 anos. Idade para Deus operar não tem, irmãos. Você sabe disso, né? A Bíblia dá respaldo para isso, né? Idade para Deus operar não tem não, viu? Deus opera em qualquer idade, seja neném, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja moço, Deus opera. Então Deus não tem esse negócio. E o Pedro disse para esses homens, olha, vocês sabem que vocês erraram, pecaram, mas ainda tem uma chance para vocês. Vocês só têm que se arrepender. Arrepender dos seus pecados. Confessar Jesus. Porque Jesus assim não tem outro caminho, não. Ele diz que Ele é o caminho. O caminho é Ele, irmão. A verdade é Ele, a vida é Ele. Ele é o caminho, Ele é a palavra e Ele é a vida eterna. Então Ele é o caminho. Não existe, eu não sei, talvez você, sei lá, está procurando Jesus em outros lugares aí, já foi procurar em muitos lugares, mas eu quero dizer para você que Ele está aqui nessa noite, aqui, ó. E se você deixar Ele entrar no seu coração, Ele pode fazer morada aí, mudar a sua vida, como mudou a nossa aqui nessa noite, nesse lugar. Não adianta procurar, irmãos, em outro lugar. Não adianta procurar, né? Tem um hino do Marco Antônio que ele fala que procurou Jesus em muitos lugares. Disseram que ele estava em um cartaz. E ele procurou Jesus para todo lado. E achou Jesus num cartaz, irmão. Ou seja, na palavra, no panfleto. Então, para Deus operar, basta nós deixar Deus trabalhar. Irmãos, nós não podemos deixar... Irmãos, não deixe de falar do que Deus fez na sua vida. Não deixe de contar o testemunho que Deus fez na sua vida. O seu testemunho vai edificar a fé de alguém. O seu testemunho vai servir para levantar alguém que está passando pelo mesmo processo e você não sabe. Mas a pessoa que está passando sabe. E é isso que Deus quer. Deus quer isso de nós. Que nós não deixamos de falar o que Deus fez.
Não é para nossa glória, não, é para a glória dele, porque a glória é dele. Foi falado aqui, quem é esse rei da glória? A glória é dele, não é nossa. Quem faz é ele. Meus irmãos, então não deixe de falar. E se você já procurou Jesus e não achou, ele está aqui nessa noite. Se você quiser, ele pode entrar na sua vida nessa noite aqui. Ele quer fazer morada na sua vida. Eu garanto uma coisa para você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Irmãos, eu estava sentado também ali, quando as irmãs estavam louvando. O segredo é convidar Jesus, irmãos. O segredo é você dizer para Jesus, entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Quando Jesus subiu para a festa de Caná da Galileia, foi convidado todo mundo, a mãe dele. O principal era ele. E ainda bem que convidaram ele, irmãos. Convidaram ele. E ele entrou na festa. Ele transformou ali a alegria daquele povo, irmãos. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer dar alegria para você nessa noite, nesse lugar.